Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento em que me estejam aqui a ver e acompanhar. Hoje estamos aqui na nossa 16ª lição de 31 lições. Já passámos para a segunda parte das lições, digamos assim. Estamos mais ou menos a meio aqui do nosso trabalho de exposição das técnicas. A ideia foi trazer-vos aqui algumas das técnicas que eu tenho no meu livro e publicação da sexta oficina, da oficina, portanto, da clínica, a oficina 6, Energia de Virgem, e a clínica, que é uma oficina de trabalho que se foca essencialmente no serviço universal, no serviço ao próximo, na entrega, e que assenta muito na minúcia e no estudo dos pequenos assuntos para a resolução dos grandes assuntos. São técnicas essencialmente de estudo e trabalho, de compartimentação de trabalho, de objetivização digamos, de objetivos e objetivos a médio, longo e curto prazo, bem como a sua estruturação em planilhas e estratégias para a obtenção desses mesmos resultados, que visa também a gratidão e digamos, o reconhecimento do prazer de servir o outro e de estar com o outro na comunhão daquilo que são valores comuns e na entrega daquilo que é um serviço constante ao outro. E, portanto, tenho procurado aqui trazer uma série de elementos que nos permitam refletir e, ao mesmo tempo, ter estratégias, ter técnicas que nos permitam melhorar a nossa capacidade de trabalho e serviço ao outro, com esta ideia de aumentar a nossa essência, aumentar a essência do outro, servir o outro, fazer com que o outro melhore também por via e ação do nosso serviço, e para que tudo isso permita um engrandecimento da natureza humana, da sua vibração e de que a sociedade se torne efetivamente melhor. Esse é o grande objetivo aqui das oficinas e particularmente desta que assenta no serviço. Esta é a oficina do serviço ao outro, do trabalho em prol do outro, do trabalho enquanto sacralização, enquanto algo essencial, e também aproveitamos para fazer reflexões sobre a identidade pessoal e a ligação da nossa identidade social com a ideia de serviço ao outro. Porque a nossa percepção de autoconhecimento e de individualidade tem muito a ver com aquilo que fazemos. E quando fazemos de uma determinada maneira. As 12 oficinas têm a ver com 12 maneiras diferentes de estar. No fundo, também são 12 maneiras diferentes de servir. Umas mais diretas, mais claras acerca desse serviço. É o caso desta, que é a oficina das oficinas em matéria de serviço, porque ela trata exatamente do trabalho e do serviço. Mas, quer dizer, nomeadamente em locais de minúcia, como por exemplo a clínica, mas que é aplicável a outras dimensões, mas efetivamente esse é o objetivo. Por isso esta lição que trago hoje tem a ver com divisão e conjuntura estratégica. Já devem ter percebido que todas as técnicas que eu trouxe, desde a técnica do tomate, a técnica da caverna, as técnicas de segmentação, as técnicas de aumento da autoestima, as técnicas de planificação, todas elas visam algo muito claro, que é uma divisão de objetivos, estratégias e princípios e uma conjuntura estratégica na qual depois se vão adotar diferentes estratégias para atingir diferentes objetivos. Portanto, alternar entre o trabalho individual e o coletivo, tirando proveito de ambas as capacidades. Esta é uma oficina relacional da minha relação com o outro, então há um trabalho individual e há um trabalho coletivo ou em equipa, e é sobre isso que eu quero aqui refletir. Portanto, temos aqui juntar a divisão aos estudos, dividir para conquistar, ou seja, nós temos algo que é nosso, algo que é de conjunto, ou seja, que fazemos em conjunto com os outros, e é preciso ter essa perfeita noção da importância de fragmentar os grandes objetivos. Sejam os nossos grandes objetivos individuais, sejam os grandes objetivos de uma entidade, digamos, de uma equipa ou, digamos, de algo onde nós trabalhamos, portanto, de um organismo. Seja um organismo, seja uma equipa, e aqui estamos sobretudo a pensar em equipas, seja o trabalho individual, nós temos que dividir esses mesmos objetivos em partes para depois ir paulatinamente vencendo cada um desses objetivos de forma individual. Portanto, dividir para conquistar, a importância de fragmentar os grandes objetivos em pequenas tarefas gerenciáveis. Portanto, as pequenas tarefas depois são gerenciáveis uma a uma vez despoletadas e divididos os grandes objetivos por essas mesmas tarefas. Portanto, é dividir para conquistar, a importância de fragmentar os grandes objetivos em pequenas tarefas é exatamente aqui o objetivo de juntar a divisão aos estudos. É esse o objetivo aqui deste nosso PowerPoint e desta nossa lição de hoje, que é a lição número 16. Vitória a vitória, enfrentar cada tarefa com empenho individual, garantindo pequenas vitórias rumo a grandes soluções. Ou seja, qualquer objetivo ou grande objetivo parte simultaneamente da divisão e segmentação material e objetiva de
diferentes secções. Pensemos num doutoramento, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, cada ano tem um objetivo. O primeiro é obter um conjunto de aprovação base a uma série de cadeiras e princípios, o segundo é estruturar melhor a tese, o primeiro visa estabelecer também um plano de tese, o segundo começa a execução da tese, o terceiro o aprimoramento e o quarto a finalização e apresentação da tese. Portanto, há aqui um trabalho que começa por um estudo inicial e que depois vai ganhando forma, vai ganhando corpo, ou seja, temos aqui um processo tarefa a tarefa, com empenho individual, vamos garantindo que essas pequenas tarefas e pequenas vitórias vão rumo a rumo até à grande solução ou à grande vitória. Portanto, é esse o trabalho que devemos fazer. Podemos fazê-lo individualmente, podemos fazê-lo em conjunto. Aliás, normalmente fazemos-lo simultaneamente, individualmente e em conjunto. Ou seja, há algo que nós fazemos e que tem a ver com o nosso desempenho individual, há algo que se faz a nível de uma turma, até mesmo dentro de um mestrado ou de um doutoramento, existe uma turma. E, portanto, o aprender a partir dos outros e da turma e daquilo que é a relação com os outros é também absolutamente vital ou fundamental para haver uma evolução profícua e contínua relativamente àquilo que são os objetivos individuais de cada um dos estudantes. Portanto, há aqui uma interação, há aqui uma partilha, há aqui uma conjugação de esforços para irmos chegando passo a passo no nosso plano individual e no plano coletivo a cada vez maiores vitórias. Portanto, uma turma é também um conjunto de planos individuais, tal como um emprego é um emprego, salvo seja, uma secção de uma empresa onde trabalham várias pessoas, é também individualmente e coletivamente um conjunto de pessoas que estão a atingir objetivos individuais fazendo-o de forma coletiva. Ou seja, há sempre um conjunto, até porque quando falamos de um doutoramento falamos da sociedade académica, falamos do mundo académico. Alguém que traz digamos, uma tese, uma visão nova, ela está a trazê-la a todo o universo e a todo o mundo universitário que também está interessado e tem interesse naquilo que a pessoa está a estudar e apoia aquele crescimento e aquela evolução daquela pessoa individual. Portanto, é a evolução e a transformação individual de cada um que faz a transformação do coletivo. No fundo, somos peças daquilo que é uma grande máquina que é toda esta sociedade devidamente organizada e, portanto, devemos enfrentar cada uma das tarefas com empenho individual, garantindo pequenas vitórias rumo a grandes soluções, vitória a vitória. E, portanto, envolver-nos a todos nós neste grande plano, ok? Portanto, momentos de pausa e reflexão são aqui absolutamente essenciais, já falámos disto várias vezes extensamente. É preciso e essencial equilibrar o trabalho e o descanso, a meditação e a partilha, portanto é importante que estas questões sejam conjugadas, portanto não é possível termos aqui uma situação em que possamos evoluir, seja em que aspecto for, se não tivermos um equilíbrio grande entre aquilo que é o trabalho e o descanso, entre os momentos de lazer e os momentos de produção. É preciso uma meditação e partilha sobre aquilo que são os insights e os momentos também que nos são trazidos pelas pausas. Eu diria que são tão ou mais importantes esses momentos de intervalo e de reflexão sobre o trabalho que está a ser feito como os momentos de trabalho efetivo. Aliás, é como as reuniões. As reuniões de trabalho podem ser jantares de equipa. Não tem que ser tudo num ambiente de pressão e construção permanente. Aliás, na dinâmica Disney, nós temos precisamente essa separação entre o criativo e o verificador, aquele que avalia, o avaliador. Portanto, o avaliador está sempre separado do criativo. Não é possível trazer o criativo para dentro do avaliador. Vai só o avaliador para se ter o arraso, entre aspas, da criatividade que foi sendo feita, para que as expectativas sejam baixas, para que haja novos caminhos para serem trabalhados e para que a pessoa depois transforme, através de criatividade, tudo isso que está a ser feito. Portanto, nós temos uma dimensão de destruição e uma dimensão de construção. Sempre que temos a pausa, estamos em dimensão de destruição, quando temos a produtividade em dimensão de construção. O momento de pausa e reflexão são absolutamente essenciais. Só isto é que aumenta a eficácia e a criatividade de cada situação, ok? Portanto, é desenvolver a habilidade de segmentar mentalmente as tarefas, mantendo o foco e a consistência. E, portanto, isto cria aqui uma visão auditiva digital. Como eu vos tinha dito, nós tínhamos andado aqui nos últimos slides. O primeiro tinha a ver com uma visão sinestésica, sentidos, cheiros, aquilo que podemos trazer. Depois, tonal, sons. E agora estamos aqui com uma visão auditiva digital, não é? Portanto, desenvolver as habilidades de segmentar mentalmente as tarefas para manter o foco e a consistência é claramente uma divisão auditiva digital. Há pessoas que mais facilmente conseguem sentir os cheiros e as sensações, outras que mais facilmente conseguem integrar o elemento de água e movimento, outras que vão mais para a divisão auditiva digital, para o fogo, para a reconstrução e destruição das coisas. Portanto, cada uma destas entidades usa, digamos assim, esta mesma visão. O ar terá mais que ver com a visão e com o estabelecer planos visualmente atingíveis e perceptíveis. Mas todas estas dimensões, seja a dimensão sinestésica, seja a auditiva tonal, seja a auditiva digital que estamos aqui a tratar, seja
a dimensão visual, que iremos tratar mais à frente, são todas dimensões que temos e devemos incorporar naquilo que é o nosso trabalho de aprofundamento das nossas capacidades de serviço ao próximo. Portanto, trabalho em equipa, saber partilhar pormenores, obter feedback coletivo sem perder o foco individual. Este é um aspecto que a mim me parece absolutamente essencial. Qualquer trabalho em equipa implica sempre esta capacidade de partilha, de obtenção de feedback e de refocagem naquilo que são os objetivos individuais e coletivos, mas sobretudo o individual, já que o objetivo individual serve depois à equipa. Ou seja, aquilo que nós queremos é que o trabalho individual devidamente estruturado e evoluído possa, uma vez corrigido naquilo que é a partilha de pormenores e a obtenção do tal feedback, como falávamos há pouco, ir do criativo para o crítico e obter no crítico os tais feedbacks que têm que ser feedbacks essencialmente positivos, feedbacks que têm a ver com uma apreciação objetiva daquilo que estamos a fazer, para depois, a partir daí, podermos colher também conclusões que nos permitam reformular de uma forma criativa a nossa própria psique, a nossa própria forma de construir, para depois produzirmos de forma mais consentânea com aquilo que o crítico também nos deu enquanto feedback. Ambas as situações, a criatividade e o crítico, ou a crítica feita, o feedback positivo, são importantes e devem ser feitas em verdade, porque saber partilhar pormenores é importante, tal como saber ouvir, e obter feedback positivo é importante, tal como é dar. Portanto, coletivamente também temos que saber dar feedbacks sem perder o foco individual, mas criando uma sinergia coletiva, ok? Evitar o paradoxo da Abilene. O que é o paradoxo da Abilene? Muito sucintamente, tinha a ver com uma situação, é uma história comum da programação neurolinguística, tinha a ver com um conjunto de pessoas que estavam num dia muito quente de calor, que estavam satisfeitas, a divertir-se, a fazer jogos, e alguém se lembra de fazerem uma viagem à Abilene, que era uma cidade longínqua, para irem buscar um ar-condicionado para terem maior conforto. Acontece que ninguém queria e todos calculavam que essa viagem teria dificuldades, perigos, e que evidentemente poderiam levar a uma situação de crise ou dificuldade, que ali estavam relativamente bem. Mas há alguém que conduz todos os outros a ir para aquele caminho. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver que muitas vezes num grupo há alguém que lidera, toma a liderança e influencia todos os outros e não permite a escuta ativa e a contraposição de outros argumentos. É preciso que numa instituição, numa organização, haja um 100% de pessoas que estejam dispostas a ouvir e a escutar, porque só nesse equilíbrio é que podemos progredir. Portanto, é muito importante selecionar quem é que faz parte das equipas e equilibrar a conexão emocional e o foco no objetivo para evitar desvios coletivos. Isso é essencial para evitar o paradoxo da Abilene, ok? Exercício de apreciação do empenho é o exercício que eu vos queria trazer. Portanto, cria um hábito, basicamente reflita, em primeiro lugar, para conseguir centrar este hábito, deve refletir sobre um esforço e não recompensado com sucesso imediato, ok? Portanto, tal que você tem como objetivo o esforço, não será recompensado com sucesso imediato. O que é que aprendeu sobre isto? O que é que esse empenho lhe trouxe de valor? E, perante estas duas perguntas, criar um hábito de registro e valorização do processo durante um período de 90 dias, em que vai repetir várias vezes isto. Portanto, reflete sobre um esforço não recompensado, com sucesso imediato, tal que é difícil de obter. O que é que aprendeu ao não obter esse sucesso imediato? O que esse empenho lhe trouxe de valor, o que é que isso lhe trouxe, essa situação que perseguiu, e depois, a partir daqui, registra e cria o hábito de perceber a valorização desse feedback que é positivo, mas que ficou e que lhe traz alguma coisa. É a apreciação do empenho, ou seja, através disto vai reforçar o porquê é importante de ter empenho nas coisas, ok? E com este exercício termina a lição 16. Vemo-nos amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.